E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez lá em Êxodo, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre o faraó e sobre todo o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos vizinhos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Eu vou parar por aqui. Bom, chegou então finalmente a última praga. A gente vai dividir em alguns episódios essa última praga, porque aqui vai ser instituída a Páscoa judaica. E ela aponta para um evento futuro, então eu vou precisar explicar isso, né? Eu acho que você já deve ter algum conhecimento, mas só para te explicar, é o seguinte: essa última praga, ela envolveria, né, a morte dos primogênitos. Deus disse que naquela noite, né, à meia-noite, o anjo destruidor passaria e ceifaria a vida de todos os primogênitos, de todas aquelas casas que não tivessem o sangue de um cordeiro, o sangue de um carneirinho passado nos umbrais das portas, né? Então tinha todo um ritual ali que a gente vai ver no próximo episódio, que eles tinham que matar o cordeirinho, né, um por família, no mesmo horário. Eles teriam que comer pães sem fermento, ervas amargas e aquele cordeiro. E depois eles teriam que sair da terra do Egito. Lembrando que eles estavam 430 anos naquela escravidão. E havia finalmente chegado a hora. O faraó continuava com seu coração duro, endurecido, não deixando com que o povo escolhido de Deus saísse. Então Deus iria atacar talvez o que fosse mais importante para o povo egípcio naquela época, que eram seus primogênitos. Primogênitos significa o primeiro filho, né? E não somente das pessoas em si, mas de todos os animais, de tudo que existia ali. Ou seja, Deus iria atacar talvez o que fosse mais sagrado para eles. Primogênito era algo sagrado naquela época. E Deus iria tirar o que eles mais amavam, talvez, né, para mostrar que Ele é Deus, a sua justiça estaria ali sendo feita. Aí você pode me perguntar: poxa, Raul, mas por que os primogênitos, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus, ele tratava o seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido dele, como primogênito. E esse primogênito havia sofrido 430 anos. Se você for lembrar lá em Êxodo, né, mesmo, no capítulo 1, você vai ver lá no versículo 22, por exemplo, que o faraó o mesmo faraó mandou jogar os primogênitos, né, os bebezinhos recém-nascidos, homens, né, do sexo masculino, dos israelitas, no Nilo e afogá-los ali. Ou seja, matou milhares e milhares de primogênitos. Deus estava retribuindo ao faraó por seu coração endurecido, na mesma moeda com que ele havia feito com o seu povo. Ora, nós sabemos que Deus, ele é soberano e justo. Muitas vezes a gente não consegue entender, mas nós sabemos que um coração soberbo e endurecido diante de Deus, ele será humilhado, ou por bem ou por mal. E essa é a grande mensagem aqui. Deus, ele está acima de todos os deuses egípcios, os deuses falsos, mentirosos. E ele também está acima do que era mais sagrado para eles, mais importante, que eram a futura nação, né? Os primogênitos ali dos egípcios. E Deus vai tirar isso deles. Mas nós precisamos também aprender que a Páscoa, ela aponta para um sacrifício, né? Não era simplesmente, olha, o povo de Israel será poupado, o povo egípcio, né, terá os seus filhos primogênitos mortos. Não era simplesmente isso. Na realidade, o que aconteceu é que os israelitas também, eles precisavam fazer algo para serem salvos, para que seus primogênitos não morressem, que era pegar um carneirinho inocente de 1 ano, sem defeito nenhum, e matar aquele carneirinho inocente e passar o sangue nos umbrais das portas de suas casas. Ou seja, esse ato de serem salvos e de saírem do Egito também demandava fé do povo. Fé na palavra de Deus, fé de que aquilo realmente aconteceria. E fé gera obediência. Eles precisavam obedecer, pegar o carneirinho, né, e sacrificá-lo. E o que é mais talvez duro é que eles precisavam ficar 14 dias com aquele animalzinho, né, perto deles. Provavelmente eles criaram afeto com aquele animal, provavelmente eles criaram vínculos com aquele animal, e ele seria então sacrificado, né? Aquele animal inocente. E a gente começa a achar: poxa, mas isso não é injusto? Alguém inocente morrer por um pecador? Aí você entendeu o que a Bíblia quer nos dizer. Aí você entendeu o que é o cerne do Evangelho, o ponto central do Evangelho. É alguém inocente. Um animal inocente que seria chamado o Cordeiro de Deus,
morrer no lugar de pecadores. Os israelitas eram tão pecadores quanto os egípcios, mas pela graça eles foram salvos e agora eles seriam tirados do Egito. Nós vamos entender no próximo episódio o que significa a Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe. Falou!